Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde nós analisamos uma notícia sob o ponto de vista da doutrina espírita, comentamos sobre as efemérides, os fatos que aconteceram durante a trajetória do Espiritismo e também recomendação de livros, para que você possa compreender e conhecer um pouco mais o mundo que nos cerca a partir da ótica da doutrina espírita. Antes da nossa oração inicial, eu quero fazer uma homenagem a uma querida amiga que retornou à pátria espiritual nesta semana. Espíritas e não espíritas conheciam a nossa querida Chiquinha, Francisca Réus, moradora de Criciúma, trabalhadora da Seara Espírita, que sempre esteve trabalhando, auxiliando na divulgação do Consolador Prometido. Enquanto trabalhávamos no Centro Espírita Celeiro de Luz de Sombrio, já tínhamos a Chiquinha como amiga e companheira de trabalho. Quando eu e a Gladys decidimos fundar o Centro Espírita Allan Kardec, a primeira exposição doutrinária foi feita pela Chiquinha, querida amiga, que a partir daí, em todo o aniversário do Centro Espírita Allan Kardec, ela estava presente, nos trazendo a palavra de consolo, de esclarecimento. A Chiquinha era um daqueles grandes corações que não media esforços para levar o Consolador Prometido, a doutrina espírita, a quem necessitasse. Através da distribuição de alimentos em Criciúma, através da sua palavra, sempre baseada no Espírito Emmanuel. No início eu não entendia muito bem a paixão da Chiquinha por Emmanuel, mas, com o tempo, eu compreendi que o Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, era o quinto evangelista, ou seja, durante todo o período em que ele trabalhou com Chico Xavier, ele analisou e comentou mais de 2.000 passagens do Evangelho. E a Chiquinha, sempre que fazia as suas exposições doutrinárias, era baseada nas obras do Emmanuel. Chiquinha, hoje eu digo com orgulho que eu também, nos dias de hoje, utilizo muito as mensagens do Emmanuel para levar um pouco de consolo, um pouco de esclarecimento através das redes sociais. Então, minha amiga Chica, com certeza estás te recuperando na parte espiritual e muito em breve nós vamos ouvir aquilo que tu falava com muito carinho. Não só para mim, mas também para outras pessoas. Feijãozinho, vá pentear macacos. Essa era uma frase que ela usava e que está gravada profundamente dentro do meu coração, do coração da Gladys e de todos os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec. Então, agora, nós fazemos a nossa oração agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, neste Papo Espírita,
E pedimos aos bons espíritos que levem o nosso amor, o nosso carinho para a nossa querida Chiquinha. E então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje, o nosso papo espírita é baseado na notícia que tem o seguinte título: Países emergentes enfrentam 155 trilhões de reais em dívida e o Papa pede ajuda aos mais ricos. A reunião no Vaticano sobre a crise global da dívida, na semana passada, não foi tão repleta de celebridades quanto aquela presidida pelo Papa João Paulo II há 25 anos, quando ele usou os óculos de sol dados por Bono, o vocalista do YouTube. Mas a mensagem que o atual Papa Francisco entregou desta vez para uma sala cheia de banqueiros e economistas, em vez de estrelas do rock, foi a mesma. Os países mais pobres do mundo estão sendo esmagados por dívidas impagáveis e as nações mais ricas precisam fazer mais para ajudar. As nações emergentes estão lidando com uma impressionante dívida de 29 trilhões de dólares, algo em torno de 155 trilhões de reais. 15 países estão gastando mais com pagamentos de juros do que com educação. De acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, 46 gastam mais com o pagamento das dívidas que com os cuidados da saúde. Dívidas impagáveis têm sido uma característica recorrente na economia global moderna, mas a onda atual pode ser a pior até agora. No geral, a dívida governamental de todo o mundo é 4 vezes maior do que era no ano 2000. Estamos vendo aí uma imensa concentração de poder das grandes empresas e monopólios em nível global está exacerbando a desigualdade em toda a economia. 7 de cada 10 das maiores empresas do mundo têm bilionários como seus e principais acionistas. Ao pressionar os trabalhadores, evitar o pagamento de impostos, privatizar o Estado e contribuir para o colapso climático, estas empresas estão impulsionando a desigualdade e agindo a serviço da entrega cada vez maior de mais patrimônio a seus donos já. Para acabar com a desigualdade extrema, os governos terão que redistribuir de forma radical o poder dos bilionários e das grandes empresas às pessoas comuns. Desculpem. Estamos vendo hoje uma iniciativa global, também do nosso país, o Brasil, para que os ricos paguem mais impostos, como maneira de diminuir a desigualdade. Tem dados interessantes. Desde 2020, no início da década da divisão, os 5 homens mais ricos do mundo viram suas fortunas mais que duplicar, enquanto que 5 milhões de pessoas viram seu patrimônio diminuir. E se cada um dos 5 homens mais ricos do mundo gastasse $1 milhão por dia, eles levariam 476 anos para esgotar toda a sua fortuna combinada. Interessante essas colocações para que a gente possa compreender, a partir da ótica da doutrina espírita, o que os espíritos pensam a respeito de tudo isso.
a respeito da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima, insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo seria desfeito. Por quê? Pela diversidade dos caracteres e aptidões. Então, temos aí o primeiro problema para resolver. É que nem todos são, como coloca Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, inteligentes e diligentes para conseguir e prudentes para conservar. É. Mas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala a respeito do emprego da riqueza. É. Tem um capítulo cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. A respeito do emprego da riqueza, ele diz: guardai bem isso em lembrança a vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos elevares acima dos outros homens, vos proporcionam gozo das paixões que vos escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis a vossa dominada pela cobiça da carne, dai pressa em alixar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente empregastes na tua satisfação pessoal. Então, aqui nós vemos parte da resposta para o problema anterior. Infelizmente, nós procuramos sempre ter mais e mais e mais, além daquilo que nós poderíamos utilizar. É importante a gente lembrar que um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a reencarnação. Então, o homem é um depositário e administrador dos bens que Deus nos põe nas mãos. E contas severas serão perdidas pelo emprego que haja dado. Por exemplo, aqueles que simplesmente guardam dinheiro, não colocam ele para produzir. Claro que serão cobrados por Deus e pelos bons espíritos, porque o dinheiro tem que circular e tem que produzir riqueza para ser repartida. Então é interessante, porque lá, há mais de 160 anos, mais precisamente há 167 anos, Allan Kardec já questionava a respeito do necessário e do supérfluo. Só que nós estamos vendo o quê? Os ricos cheios do supérfluo e os pobres com falta do necessário. Assim está dividida a nossa sociedade nos dias atuais. E Kardec já perguntava: como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a própria custa. Mas Kardec sempre questionava um pouco mais. Utilizava o método de Sócrates para ir lentamente fazendo com que as pessoas aprendessem um pouco mais. E aí, ele pergunta: mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta, sim, sem dúvida. Mas o homem é insaciável.
por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Vamos analisar as nossas necessidades hoje em dia. Nós sabemos que para sobreviver, nós necessitamos ingerir um número X de calorias por dia para manter o nosso organismo. Só que o que acontece? O Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo todo, está se transformando no quê? Num local cheio de pessoas obesas. E por que isso? Porque nós estamos nos alimentando além do necessário. E aí vem as doenças. Então, é importante a gente refletir um pouco a respeito disso, porque normalmente a gente cobra dos ricos que repartam aquilo que tem. Mas está na hora da gente olhar para nós também e procurar compreender o necessário e o supérfluo. Por quê? Porque, ao nosso lado, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo uma emergência climática que é reflexo de quê? Do mau uso que o homem faz da natureza, da sua ânsia de ter mais, de comprar mais, de adquirir mais. Ele vai mudando o equilíbrio natural da natureza, e a natureza sempre vai nos dar o troco. Então, é importante a gente lembrar que não existe um limite absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo para o homem. O progresso criou necessidades para o homem civilizado que o selvagem desconhece. No entanto, pode-se dizer que são essenciais ao homem todos os bens de relevância para sua sobrevivência, para que ele tenha um bem-estar e possa participar da vivência social. Então, resumindo, são supérfluos todos os bens que servem a outras finalidades, tais como o luxo, a satisfação do orgulho, assim como os bens que ficam acumulados, improdutivos, e que muitas vezes fazem falta para outras pessoas. Então, como a gente procurar saber o limite entre o necessário e o supérfluo? A partir da experiência. Nossa organização física muitas vezes nos mostra o limite do necessário. Exemplo, se comemos em demasia, vamos ter problemas digestivos. No entanto, nos alertam os espíritos, muitas vezes, que os vícios modificam a nossa organização, criando dependências e necessidades reais. Por exemplo, os vícios. Fumo, álcool, drogas, comida. Trazem problemas, mas a gente não consegue dominá-los. Também podemos aprender a discernir o que é necessário e o que é o supérfluo através da intuição, que nos chega como lembranças das nossas experiências passadas. Muitas vezes, em outras existências, nos permitem traçar nossos limites. E, finalmente, nós temos a razão. O homem é um ser racional. E a razão nos chega como lembrança das nossas compreensão do entendimento das verdadeiras finalidades da vida e das leis que regem. Então, nos ajudam a discernir o que é supérfluo em nosso estado atual evolutivo. Então, eu estou trazendo estes dados para a gente possa compreender, porque parte da resolução do problema da dívida dos países depende de nós. Normalmente, a gente espera que, olha, hoje o Rio Grande do Sul está passando por dificuldades, o governador pediu que fosse zerada a dívida do Estado. O governo federal deu 3 anos de moratória. Não precisa pagar a dívida por 3 anos e esse valor vai ser abatido. Então, é interessante a gente perceber isso para que a gente compreenda a respeito da política. Porque a política é que comanda o planeta. Por exemplo, a política de Deus qual é? Deus comanda o universo. Através de quem? Através dos seus prepostos, que são os espíritos puros, que comandam os bons espíritos, que também comandam nós, os espíritos imperfeitos. Então, a gente percebe,
que o universo foi criado por Deus, pelas estimativas em torno de 13, 14 bilhões de anos, e de lá para cá ele vem se expandindo, novos planetas vão surgindo, novos espíritos vão sendo criados, então tudo isso é o que é? É parte da administração do universo por Deus e pelos bons espíritos. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, o espírito Emmanuel tem um livro bastante interessante, onde ele, deixa eu achar aqui o nome do livro, ele foi feito a partir de perguntas que foram feitas a Emmanuel em 1935, é sobre a administração do planeta. 75 anos depois, as respostas do espírito Emmanuel, no livro Palavras do Infinito, é extremamente importante para a gente compreender não só os dias atuais, mas os nossos problemas. É importante lembrar que lá em 1935, nós estávamos no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, naquela época, estava surgindo o nacionalismo exagerado. Na Alemanha, na Itália. E hoje nós não estamos vendo isso também ressurgir aqui no nosso Brasil e também no mundo como um todo. Então, a respeito do nacionalismo, Emmanuel fez uma crítica ao nacionalismo exagerado, mostrando que somos cidadãos do universo e com responsabilidade ampla diante de todos os homens e de todas as nacionalidades. Fazer apologia desses movimentos nacionalistas que, a pretexto de unificação e energia administrativa, operam a revivência da autocracia de outrora, incentivando as guerras, provocando revolta, coibindo o pensamento, é desconhecer as leis da solidariedade humana. Esta resposta do Emmanuel não cai como uma luva nos dias atuais? Pois é. E depois que Emmanuel respondeu, ainda tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi resultado do nacionalismo. Então parece que o homem ainda não aprendeu a lição. A respeito dos partidos políticos, Emmanuel também nos traz a sua contribuição, porque quem estabelece as políticas governamentais, políticas de Estado, são os partidos políticos que elegem presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e também vereador. A respeito da necessidade dos partidos políticos, ele coloca que partidos políticos com ideias e propostas bem definidas e sólidas, ao invés do que se via naquela época e ainda hoje, onde os partidos existem em função dos interesses transitórios, assumindo posturas diferentes segundo os interesses pessoais e, o que é pior, alugando a própria legenda a situações momentâneas. Estamos vendo. Aqui em Santa Catarina, nos últimos 4 anos, nós tivemos 27 prefeitos presos. O que significa isso? Duas coisas. Significa que o combate à corrupção está atuante, mas também significa que é uma grande corrupção se alastrando por toda Santa Catarina. E isso, olha, Emmanuel colocou lá em 1935, passados mais de 90 anos, ainda é muito atual. A respeito da má política, Emmanuel responde: evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo. Cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Faça isso. A coletividade é a nação, e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Então, está aí. 90 anos atrás, Emmanuel já nos dava um mapa da mina para a gente resolver os problemas. E olha só, a respeito das prioridades políticas, Emmanuel
coloca o dedo na ferida. Diz que uma aula sobre política pública. O Brasil necessita, antes de tudo, combater o magno problema do analfabetismo. É necessário que se solucione o enigma pedagógico que implica toda essa mocidade sem entusiasmo e sem energia para o estudo. Que o supérfluo da suntuosidade do Estado seja empregado com o necessário. Intensifique-se a higiene e a escola. A educação necessita ser difundida em todos os seus aspectos. Naquela época, no Brasil, nós tínhamos uma minoria de pessoas alfabetizadas. Hoje, nós já temos aí uma boa parte da nossa população alfabetizada. Mas o que precisa? A nossa juventude hoje precisa do quê? Disciplina, de uma educação moral que inicia em casa e depois segue na escola, porque a escola ela tem como finalidade agregar conhecimento, mas agregar moralidade, desenvolver o senso moral, ele inicia e continua dentro de casa. Então, esse é o nosso problema. E, para arrematar tudo isso, o próprio Allan Kardec faz uma análise de como o mundo vem sendo gerenciado desde a antiguidade. Está lá no livro Obras Póstumas, que foram escritos por Allan Kardec, que foram divulgados após seu retorno à pátria espiritual. Ele traz um capítulo destinado às aristocracias. Ele coloca que, no início, lá na antiguidade, nós tivemos a aristocracia dos patriarcas, ou seja, nas sociedades primitivas, quando surgiu em decorrência da formação dos grupos sociais, a necessidade de uma autoridade, ela foi conferida a quem? Aos chefes de família, aos anciões, aos patriarcas que tinham um pouco mais de experiência. Então, surgiu assim a primeira das aristocracias. E olha, o fenômeno ainda se vê em pleno século XXI em algumas comunidades indígenas. Depois, o mundo evoluiu, com o surgimento do conflito, das guerras, a autoridade foi transferida aos poucos para indivíduos fortes e vigorosos, ocorrendo então o advento do quê? Dos chefes militares. E surgiu o segundo modelo de aristocracia, que era a aristocracia da força. A Terra seguiu girando, seguiu evoluindo. Os detentores do poder foram, com o tempo, transferindo seus privilégios e sua autoridade para quem? Para seus descendentes. Nasceu, então, o terceiro modelo de aristocracia, geralmente fundamentada em leis outorgadas por quem estava no poder, e nisso tinha interesse. Na organização política atual, por exemplo, no Brasil, senadores e deputados costumam inserir seus filhos e netos na política, transferindo-nos o seu prestígio seus votos, o que constitui o resquício do terceiro modelo de aristocracia que surgiu no mundo. Depois, com o surgimento das grandes fortunas, elevou-se na Terra um novo poder, o do ouro. Visto que com o ouro pode-se dispor de homens e coisas. O que não concedia mais títulos, concedeu-se a fortuna. Esta, como ainda é bastante comum em nossos dias, passou a ser detentora do poder. Então, esse foi o quarto modelo de aristocracia verificado no planeta. Nós tivemos mais um. Uma quinta aristocracia, que é a aristocracia da inteligência. Esse é o modelo que vai se insinuando no mundo, em que técnicos e especialistas das mais diferentes áreas é que ditam as regras que governam os povos. Ocorre que a inteligência por si só não é garantia de todos os seres humanos, de igual forma, serão contemplados pelos detentores do poder. Então, o desenvolvimento intelectual sem o guia dos princípios morais pode, e muitas vezes tem, consequências desastrosas para a sociedade. Então, Allan Kardec, depois de passar por todas essas aristocracias, ele nos apresenta
um modelo que rege o universo. Como nós dissemos, o universo quem comanda é Deus. Quem são os seus executores? Os espíritos puros, são espíritos que já chegaram ao topo da evolução. Então, eles têm inteligência e têm moral. Eles comandam quem? Desculpem. Eles comandam os bons espíritos que já têm o nível mediano de inteligência e de moral, e comandam nós que estamos na base, que somos os espíritos imperfeitos, estamos ainda muito distantes de uma grande inteligência e muito menos também de moralidade. Então, Allan Kardec coloca que a sexta aristocracia que vai comandar o planeta é o quê? Uma cópia daquilo que existe lá na pátria espiritual, que é a aristocracia dos mais inteligentes e do mais moralizado. Então, Kardec até denomina de aristocracia intelecto-moral. E a gente pode perceber esse tipo de aristocracia nos livros que eu vou recomendar hoje para a leitura. Eu vou pular as efemérides e vamos direto para os livros. Primeiro, nós temos um livro do Ailton Paiva, intitulado Espiritismo e Política. É uma contribuição para a evolução do ser humano, da sociedade, e oferece reflexões sobre a visão espiritual e social da humanidade. É um livro para ser estudado comparando com o capítulo do Livro dos Espíritos que se refere ao que pode ser feito individualmente por um grupo de pessoas interessadas. Por quê? Vamos dizer assim, a visão da política de Deus, da política de Jesus, da política dos bons espíritos, ela se encontra onde? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais. São as leis que regem o universo. Além de reger o universo, regem também as cidades espirituais destinadas aos espíritos bons. Que temos dois tipos de cidades espirituais no planeta: as dedicadas ao bem e as dedicadas ao mal. As dedicadas ao mal, elas normalmente são comandadas pela aristocracia da força, ou seja, o mais forte comanda a cidade. Só que nas cidades do bem, e eu vou citar aqui Nosso Lar, Alvorada Nova, Colônia Redenção e tantas outras que tem por aí, elas seguem o quê? Elas seguem o exemplo do comando do universo. Por exemplo, o livro Nosso Lar é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E também já foi tema de um filme, aliás, dois filmes. O Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, Os Mensageiros, onde a gente percebe que a cidade tem um comando e tem execução para que todos consigam ter o mínimo necessário para viver. Então, o livro Nosso Lar, ele é narrado pelo espírito André Luiz, que após uma doença, ele morre e desperta num ambiente sombrio e desconhecido que nós chamamos de umbral. Pouco tempo depois, ele é resgatado, levado para a cidade de Nosso Lar, onde lá ele entra em processo de recuperação, ele conhece a cidade e depois vem nos mostrar como é que é o funcionamento de uma cidade na espiritualidade. Então, é o livro que eu recomendo para que possamos ler, depois do livro Espiritismo e Política, e depois de ler a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais. Para que a gente possa ter elemento de comparação, nós trazemos um outro livro, intitulado Alvorada Nova, do autor espiritual Caibar Schutel, por Abel Glasser, que foi um médium. Ele detalha também o funcionamento de uma outra cidade, que está acima do Nosso Lar, ou seja, seria uma cidade ainda mais evoluída do que Nosso Lar. Então, o livro mostra com detalhes o funcionamento da cidade de Alvorada Nova. É uma colônia espiritual localizada sobre Santos e cidades do litoral paulista. Com o prefácio do Divaldo Pereira Franco, as ilustrações também mostram a forma como os diversos departamentos ali funcionam, com detalhes a respeito da atividade ali desenvolvida. Alvorada Nova
É um livro que apresenta o conhecimento do mundo espiritual, especialmente o trabalho dos espíritos Carvalho Schutel e Sheila. Então, se quisermos conhecer como é uma cidade na espiritualidade e como vai ser o nosso planeta no futuro, pode ser daqui a 50, 100, 200 anos, mas nós estamos caminhando para isso. Então, temos que ler esses dois livros. Vamos agora às nossas efemérides espíritas. No dia 16 de junho de 1871, o físico William Crookes entrega à Rainha Vitória, da Inglaterra, relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook. Esses fenômenos mediúnicos eram o quê? A materialização, ou seja, a comprovação de que os espíritos existiam e que eles poderiam se materializar. Então, quando alguém diz, não existe espiritismo, mentira que os espíritos existem, não. Está tudo documentado, até fotografado, e está tudo comprovado. Falando em materialização do espírito, também nesse dia 16 de junho, só que não em 1871, agora, em 1966, desencarna o médium Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, médium de efeitos físicos. Quem quiser também procurar, tem na internet, tem livro a respeito da sua vida para comprar, para adquirir, mostrando também o quê? A materialização dos espíritos. 21 de 6 de 1886, desencarna o famoso médium britânico Daniel Douglas Home. Em 23 de 6 de 1946, é fundado em Florianópolis, na penitenciária local, o Grupo Espírita A Caminho da Luz. Em 24 de 6 de 1943, desencarna Ernesto Bozano, também cientista, escritor, tem algumas obras suas que foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Tem uma que ele analisa o animismo e o espiritismo, tem outro intitulado A Crise da Morte, tem Pensamento e Vontade, e também Xenoglacia. Xenoglacia é o fato dos espíritos se comunicarem em uma língua diferente. E encerrando as nossas efemérides, no dia 28 de junho de 1968, realiza-se uma reunião com cientistas americanos para análise da mediunidade de José Arigó, estando presente o engenheiro Andrija Puharich, o físico Johann Lawrence, da RCA e da NASA, no Rio de Janeiro, para verem o trabalho do Zé Arigó, que fazia operações espirituais, cortando sem sair sangue e resolvendo muitos problemas. Ele acabou morrendo num acidente de carro. Amigo e seguidor, nós agradecemos a você por ter estado conosco durante esses minutos. E a nossa oração final, nós vamos também dedicar à nossa querida amiga Francisca Reus, a Chiquinho, agradecendo por tudo que ela fez, não só pelo Centro Espírita Allan Kardec, não só pelo Celeiro de Luz de Sombrio, mas por todos os outros em que ela peregrinou durante a sua vida. Olha, viajando de ônibus, muitas vezes a gente não vai a algum lugar, eu estou com preguiça, não vou. Ela viajava de ônibus, pagando a passagem às suas próprias custas, dificilmente aceitando reembolso para quê? Para levar o Consolador prometido. A Chiquinha combateu o bom combate e, com certeza, foi muito bem recepcionada na pátria espiritual, porque aqui na Terra ela deixou um rastro de bondade, um rastro de luz. Então, Chiquinha, recebe o nosso amor, o nosso carinho, assim como todos vocês que estão nos acompanhando agora, recebam também as irradiações dos bons espíritos enquanto nós dizemos: Pai nosso, que está no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita.